vamos ler do 16 ao 17. Abra sua Bíblia, se você trouxe sua Bíblia. Se você não trouxe, acompanhe no telão e eu vou ler aqui junto com vocês. João 14, versos 16 ao 17. A palavra do Senhor diz o seguinte: E eu, isso aqui é Jesus falando, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, para que fique convosco para sempre. Verso 17: O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Você recebe isso? Amém. Glória a Deus. O segundo versículo é Romanos capítulo 8. Nós vamos ler do 9 ao 11. Romanos capítulo 8, do 9 ao 11. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. E aqui é Espírito com letra maiúscula, que se refere ao Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos por um momento. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno, Pai altíssimo, nesse momento nós estamos aqui perante o teu santo trono, Senhor, perante a tua santa presença. E eu te peço, Senhor, que o Senhor abra os nossos corações nesse momento, para que nós possamos compreender, para que nós possamos entender a tua palavra. Nesse momento eu também te entrego a minha vida em tuas mãos, Senhor, que de mim não saia nenhuma palavra com técnicas humanas, Senhor, nem com persuasão, nem com nada desse tipo, mas que seja o teu Santo Espírito falando para a tua igreja nessa noite. Pai, eu me entrego como um instrumento nas tuas mãos. Se o Senhor quiser me usar, me usa conforme a tua vontade. E que essa palavra nessa noite possa ficar gravada nos nossos corações para a edificação da tua igreja. Que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja o foco, que o Senhor seja o protagonista nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da nossa palavra hoje é visitado ou habitado. Qual dos dois você é? Qual dos dois nós somos? E o que o Espírito Santo ele deseja de nós? Hoje nós vivemos dias que muitas pessoas elas desejam ter uma experiência com o Senhor. Elas desejam ver um mover, elas desejam ver milagres. Quantos desejam ver milagres nessa noite? Quantos desejam presenciar um mover de Deus? Meu irmão, uma coisa que mais me alegra é quando eu vejo uns vídeos por aí de aleijado andando, de cego vendo. Eu já pedi para o Senhor que eu quero presenciar isso alguma vez na minha vida antes de ir para o céu. Então, nós vemos que tem esse tipo de pessoa dentro das igrejas que desejam ainda sentir, presenciar uma experiência diferente com o Senhor, porque até então nós conhecemos isso dentro da Bíblia. Nós vemos episódios desses dentro da Bíblia. Mas qual que é o problema da igreja atual, da igreja contemporânea? A maioria das pessoas são cristãs rasas. O que isso quer dizer? São pessoas que não buscam. Elas vêm para os cultos, elas clamam por alguma coisa, mas no seu íntimo com Deus não vive uma relação de intimidade com o Senhor. Então nós temos esse contraste. No versículo que nós lemos em João 14, Jesus ele não promete uma visita para nós. Jesus ele promete uma habitação fixa. Jesus deixa muito claro que o Espírito dele, o Espírito
Espírito do Pai, o Espírito Santo de Deus, ele habitará conosco, em nós, para sempre, e não que ele nos faria uma visita. A gente pode vir para o culto e sentir algo diferente, sentir um arrepio, sentir um vento suave. A gente pode sentir isso, mas será que essas coisas resumem o Espírito Santo? Eu acredito que não. A visita, ela pode trazer um sentimento de emoção para nós, como nós já falamos, mas é a habitação do Espírito Santo em nós que transforma a nossa vida. É a habitação do Espírito Santo na sua vida e na minha vida que vai apagar aquilo que nós cometemos de errado perante a palavra do Senhor, perante a instrução do Senhor. E para nós falarmos sobre pessoas habitadas e pessoas visitadas, primeiro nós vamos falar sobre os visitados, que são aqueles que são impactados por alguma característica de Deus, mas não são transformados por dentro. Eu queria trazer um exemplo da Bíblia para nós, que está lá em Juízes, capítulo 14, verso 6. Juízes, capítulo 14, verso 6. A palavra do Senhor diz o seguinte: então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Vocês sabem de quem essa passagem está falando? Isso aí quer dizer, vou dar uma balinha para quem acertar. Está falando de Sansão. Sansão foi um homem que nasceu com um propósito específico. Mas o verbo aqui descreve a habitação, a visita do Espírito Santo como uma ação momentânea. A Bíblia não descreve como algo contínuo. Era específico, era temporário. O Espírito vinha, capacitava Sansão para executar alguma tarefa, e logo depois ele se retirava. E no Antigo Testamento nós temos várias situações, eu diria que o Antigo Testamento é marcado por essa dinâmica que o Espírito Santo de Deus visitava os seus profetas, visitava os seus juízes. Sansão é um caso desse, para que eles realizassem tarefas específicas. Mas a Bíblia não diz que o Espírito Santo em nenhum momento no Antigo Testamento habitava em alguma dessas pessoas. O Espírito Santo visitava sim, mas nós não temos evidência de que o Espírito Santo habitava nessas pessoas. Sansão, ele era um homem cheio de força, ele era um homem cheio de poder, cheio da missão de Deus, tanto que nós acabamos de ler aqui na Bíblia, em Juízes 14, que Sansão despedaçou um leão. Olha a capacidade que o Espírito Santo concedia a Sansão. Será que se você batesse de frente com um leão, você ia ter coragem de despedaçar ele agora? Eu não tinha, eu ia ser o primeiro a sair correndo. Sansão, ele foi um homem que teve muitos altos e baixos espirituais. Ele era forte no poder do braço, mas era fraco no espírito. Ele era fraco no coração. Tanto é que ele acabou cedendo, à tentação de Dalila, e ele acabou cego, acabou careca, cortaram o cabelo do homem, e humilhado. Sansão, ele teve o seu fim humilhado, morreu forte fisicamente, mas morreu derrotado espiritualmente, porque desobedeceu a Deus, porque escolheu a sua vontade carnal do que ser obediente àquilo que Deus o havia instruído. O que nós aprendemos disso? Não confunda unção com intimidade, porque a unção, ela pode ser derramada na sua vida a qualquer momento, se Deus quiser. Se Deus quiser pegar a minha vida hoje e derramar uma unção diferente, que não existiu nada igual na humanidade, Ele
pode fazer, independente da minha condição espiritual. Porque Deus, quando faz essas coisas, é porque existe um propósito para aquela tarefa. E isso não depende de condição espiritual. Tanto é que nós vemos na Bíblia também que Deus usou uma jumenta para falar com um dos seus profetas. Deus usou Sansão independente da sua condição espiritual. E assim é conosco também. Então, se o nosso caráter não estiver pronto, não impossibilita de Deus nos usar. A gente pode ter e ver pessoas com um talento esplêndido, sabe tocar muito bem, sabe pregar muito bem, sabe acolher muito bem as pessoas, mas isso não garante que ela tenha uma vida de intimidade com Deus. Isso não garante que ela é uma pessoa próxima de Deus. E o que nós temos no nosso dia a dia? Nós temos pessoas que elas vivem de domingo em domingo, que vêm no culto de domingo, tem aqui um momento com o Senhor, mas o restante da semana é totalmente divergente do que ela viveu no domingo. Existem pessoas que vão para as igrejas num determinado culto, elas vêm, recebem, mas quando elas passam das portas para suas casas, parece que tudo aquilo que foi derramado ficou na igreja. E isso é um confronto para nós, porque se nós vivemos somente de experiência com o Senhor, nosso cristianismo ele está na UTI, ele está fadado a morrer. Se nós vivemos de um momento com o Senhor, nós não vamos ter transformação verdadeira nas nossas vidas. Nós não vamos ter um caráter moldado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante, porque se nós encaramos essa mensagem como algo banal, nós nunca vamos alcançar a santidade, que é requisito para nós sermos salvos. A palavra do Senhor diz que sem santidade nós não veremos ao Senhor. E a santidade vem pelo arrependimento de pecados, pela confissão de pecados. Então, se nós vivemos de momentos aqui com o Senhor, isso não garante a nossa salvação. Eu sinto muito em dizer isso para você e para mim também, porque se eu não for santo, eu não vou ver a Deus, e isso é a palavra dele que me garante. Precisamos ser santos. Agora, falando dos habitados, quem são os habitados? São aqueles que são governados pelo Espírito Santo do Senhor, são aqueles que são transformados, são aqueles que são perseverantes na fé. Esses são os habitados pelo Espírito Santo do Senhor. Conforme nós lemos lá em João 14, lá no início, Jesus ele introduz uma nova realidade de relacionamento do Espírito para nós. A partir dali, Jesus estabeleceu uma situação diferente. O versículo diz o seguinte, em uma das partes: para que esteja com vocês para sempre. Não existe mais visita esporádica a partir dali. Jesus disse que o Espírito dele, o Espírito Santo dele, habitaria em nós para sempre. Jesus termina dizendo, ele vive com vocês agora. Ou seja, o Espírito Santo ele habita no meio de vocês, mas depois ele estará em vocês. Amém? Amém. Quantos querem ser casos do Espírito Santo? Amém. Isso, tem pouca gente. Quantos querem ser casos do Espírito Santo? Amém. Amém, glória a Deus. Então a promessa aqui é habitação, não é visita. A promessa para as nossas vidas aqui é que o Espírito ele deixa de ser ocasional e passa a ser permanente para nós. Ele é íntimo, ele é residente nos nossos corações. Essa aqui é a diferença, essa aqui é a nova realidade que Jesus estabeleceu nesse momento. Você quer um exemplo, outro exemplo da Bíblia? Pedro, quando convivia com Jesus, era um homem que era corajoso. A gente lê os evangelhos, a gente vê que Pedro era um homem corajoso, mas era um homem temperamental, era um homem impulsivo, ele era instável. Pedro negou a Jesus por 3 vezes, convivendo com Jesus durante 3 anos, vendo os milagres que Jesus fazia,
vendo as maravilhas que Jesus fazia, e mesmo assim, na hora do aperto, Pedro arregou. Quando a situação ficou preta, Pedro negou a Jesus. Depois de ser habitado, isso já depois de Atos 2, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja de Jesus, Pedro ele se torna firme, corajoso, pregador de multidões, ganhou 3.000 almas na primeira pregação dele. Tamanho poder que foi derramado sobre a vida dele. Pedro enfrentou prisões, enfrentou açoites, enfrentou injúrias e morreu por Cristo no final das contas. Então o que é que mudou na vida de Pedro? E eu lembro muito de quando Jesus encontrou com Pedro na beira do mar, né? Pedro pescando, decepcionado porque passou a noite inteira sem conseguir pegar um peixe. E ali, naquele momento, Pedro foi visitado pelo Senhor Jesus. Teve um primeiro impacto com a presença do Senhor na sua vida. E depois ele passa a ter uma fé de habitação, onde o Espírito foi derramado sobre a sua vida e habitava dentro dele. Então Pedro passou 3 anos convivendo com o Senhor Jesus, vendo todas as coisas. Teve o seu momento de baixa, onde ele negou ao Senhor, mas depois ele recebeu o Espírito Santo dentro do seu coração, habitando nele. Então Pedro, da visitação, ele fugiu na hora do medo, ele fugiu na hora do aperto, mas o Pedro da habitação, ele morreu por Cristo. Isso me leva a refletir muito, porque eu me questiono demais, será se é porque a gente vive um cristianismo café com leite no Brasil? Será que se a gente estivesse lá na Arábia, lá, que o pessoal mata os cristãos, será que a gente ia ter coragem de professar Jesus? A não negar a nossa fé perante a morte? Eu me pergunto demais isso. Será que eu teria coragem de dar a minha vida por amor a Jesus? Será que eu ia ter coragem de morrer pela minha fé? Isso é um confronto para nós. A gente não existe isso no Brasil. A gente não é perseguido pela nossa fé. A gente não é amedrontado. A gente não é oprimido. Mas tem gente no mundo afora que perde as suas vidas por amor ao Evangelho. Então, exemplo do cotidiano. O cristão que tem vida no secreto com o Senhor, ele não depende de um culto para sentir a presença do Senhor. Ele não depende de um evento, ele não depende de uma conferência, ele não depende de uma irmã do reteté, ele não depende de ninguém, porque ele tem aquilo no secreto com Deus. Ele não espera o culto de domingo para buscar a presença do Senhor, ele busca todos os dias de forma constante. Ele tem uma rotina de palavra, leitura da palavra, uma rotina de oração, uma rotina de jejum, uma rotina de renúncia. Isso quer dizer que o cristão habitado, ele é perfeito? Não. Nós não seremos perfeitos nessa terra. Mas o cristão habitado, ele é constante, ele não para. Ele não é perfeito, mas ele é constante, ele persevera. Não foi isso que nós lemos? São os governados, são os perseverantes na fé. O Espírito Santo, ele não é um convidado nas nossas vidas. Não pode ser. O Espírito Santo, ele tem que ser o dono da casa. O Espírito Santo, ele tem que ser dono de tudo o que há em nós, das nossas vontades, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Você não pode chamar o Senhor só para o Senhor, me ajuda a resolver esse problema aqui e depois esquecer que ele existe. Não. A gente não pode ser assim. Isso nos traz um contraste espiritual, né? Quando nós falamos sobre os visitados, sobre os habitados,
Romanos 8:9, que foi o segundo versículo que nós lemos, diz o seguinte: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se nós não temos a presença do Espírito Santo habitando dentro de nós, a palavra me garante: eu não pertenço a Cristo, logo eu não sou salvo, logo eu não entrarei no céu com o Senhor, logo eu não serei arrebatado. Misericórdia. Eu preciso ter o selo do Espírito Santo no meu coração para eu pertencer ao Senhor, para eu pertencer a Cristo, ao exército celestial que vai ser buscado naquele grande dia. E como que eu posso transformar a minha vida de um local de visitação para um local de habitação? Atos 2:38. Vamos ler aqui para saber o que nosso irmão Pedro falou para nós. Atos 2:38 diz o seguinte: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Primeiro ponto: arrependimento de pecado. Isso quer dizer que nós devemos renunciar àqueles pecados escondidos que nós não professamos, aqueles pecados de estimação que só você sabe, que só você compreende. Precisa ser renunciado ao Senhor, para que haja arrependimento sincero. Esse é o primeiro parâmetro. Segundo, rendição total ao Senhor. E logo isso quer dizer que não podemos nos entregar ao Senhor de forma parcial, porque Deus ele não quer ser hóspede numa sala de visitas dentro do seu coração. Deus ele quer acesso à sala, ele quer acesso à cozinha, ao quarto, a tudo. Ele quer acesso a você por inteiro. Deus ele não quer acesso a você só quando você está aqui no culto de domingo, ou no culto de terça, ou numa arena no sábado. Ele quer acesso a você todos os dias. Ele quer acesso aos seus pensamentos, às suas emoções, aos seus medos, às suas vontades, aos seus objetivos. Rendição total. Governados, dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor. Terceiro ponto: alimentar o Espírito todos os dias. A gente tem que aprender a criar uma rotina de leitura da palavra. E eu falo isso para mim. Eu preciso melhorar minha rotina de leitura da palavra. Eu preciso ter uma rotina de oração com o Senhor. Eu preciso jejuar. Eu preciso orar. Eu preciso buscar. Isso faz parte da rotina. Então isso tem que ser básico para nós. Isso tem que ser básico. Porque aquilo que nós alimentamos dentro de nós é o que cresce, né? É o que cria tamanho, é o que desenvolve. Então, se eu alimento somente o carnal em mim, eu vou ser um homem carnal. Se eu alimento o espiritual dentro de mim, eu vou ser um homem espiritual. Se você comer pouco, a tendência é que você emagreça, né? Se você comer muito, você vai engordar. Logo, se eu me alimento pouco do Espírito, eu sou fraco espiritualmente. Se eu me alimento muito do Espírito, eu sou forte espiritualmente. E essa é uma escolha que nós precisamos fazer. Sabe por quê? Eu escutei uma frase uma vez que eu carrego comigo até hoje. Vida no secreto gera presença em público. Se eu busco no meu secreto, eu e o Senhor, se eu me derramo, se eu me humilho, se eu me rendo totalmente, o Senhor ele se manifestará publicamente na minha vida nos momentos oportunos. Amém? Quarto ponto: quebre os ciclos temporários
de visitas esporádicas na sua vida. A gente precisa parar de depender de culto. A gente precisa parar de depender de evento. A gente precisa parar de depender dos outros para ter uma vida espiritual desenvolvida. Foi falado aqui, né? Se você chega na igreja e não sente a presença do Espírito Santo, traga você a presença para dentro da igreja. Se não tem Espírito dentro da igreja, se você acha que não tem, seja uma pessoa a trazer a presença do Senhor para cá, para que os seus irmãos sejam contagiados com aquela presença e façam o mesmo. Deus, Ele não quer ser um evento na nossa agenda. Deus, Ele não quer um espaço na terça-feira, no sábado, no domingo, que a gente vem e passa aqui 1h30 e depois vai embora e beleza, tchau, Deus, obrigado. Não é isso que Deus quer. Deus, Ele quer ter o controle da nossa existência. Ele quer ter o controle da nossa vida. Ele quer ser o centro da nossa vida e não um pontinho na nossa agenda de 1h30 em dias específicos. Eu queria convidar você nesse momento a ficar de pé. Essa decisão, ela é nossa. A decisão de ser um habitado, a decisão de ser um visitado, cabe somente a nós. Desde o Éden, o Espírito Santo do Senhor quer habitar dentro de nós. De Gênesis ao Apocalipse, o desejo do Senhor sempre foi habitar em nós. No Éden, Ele caminhava com o homem. No deserto, Deus fez morada temporária no tabernáculo. No templo, a glória do Senhor se manifestava. Mas em Pentecostes, o Espírito Santo deixou de ser algo temporário nas nossas vidas para ser algo frequente. Em Pentecostes, o Espírito Santo deixou de habitar em templos feitos por mãos de homens para habitar no nosso coração. Diga: no meu coração. No meu coração, Senhor. Habita no meu coração, Senhor. O véu foi rasgado para você visitar o Santo dos Santos a todo momento e não só no domingo. O véu foi rasgado para você ter acesso ao Senhor a todo momento e não só durante um período específico do seu dia. Mais do que um mover, o Espírito Santo quer morada no seu coração nessa noite. Mais do que te visitar, o Espírito Santo, Ele te quer por inteiro. Ele me quer por inteiro, Ele quer você por inteiro também. Eu queria convidar você a inclinar o seu coração e a abrir o seu coração ao Senhor nesse momento. Comece a ansiar, comece a pedir. Se essa mensagem trouxe algum impacto para a sua vida, se ela te tocou, comece a falar: Senhor, eu não quero ser visitação, eu quero ser habitação. Senhor, eu quero ter o Teu Espírito dentro de mim a todo momento. Eu quero ser morada para Ti. Eu quero ser casa, Senhor. Eu quero Te entregar, Senhor, todo o controle da minha vida em Tuas mãos. Eu quero Te entregar tudo que eu sou, tudo que eu possuo, tudo aquilo que eu anseio, Senhor, em Tuas mãos. Se você está cansado nessa noite de uma fé superficial, entre nesse momento em um novo nível de profundidade do Espírito Santo. Se você tem algo que você ainda não confessou ao Senhor, confesse a Ele, só você e Ele, ninguém aqui precisa saber. O Senhor, Ele está te ouvindo nesse momento. Comece a se render totalmente com compromisso, para que você tenha a habitação do Espírito Santo de Deus. Ore declarando nesse momento essa quebra de ciclos esporádicos. Ore declarando essa quebra de visitação. Ore para que uma nova geração seja despertada a viver um profundo